Ela não ouviu o coração partir, mas sentiu o vazio que ele deixou. Era como se o mundo, com suas cores vibrantes e promessas sussurradas, tivesse se tornado uma tela em tons de cinza, onde cada pincelada revelava uma verdade que ela preferiria não enxergar. Mariana Albuquerque, aos 38 anos, estava sentada na varanda de seu apartamento no Leblon, o mar do Rio de Janeiro dançando ao longe com uma indiferença cruel. O celular repousava em suas mãos, a tela iluminada com uma mensagem que não deveria estar ali, mas estava. Te vejo amanhã, amor. Não esquece o vestido vermelho, aquele que você usou na nossa primeira noite. A mensagem não era para ela, era para outra, e o remetente era Eduardo, seu marido há 12 anos, o homem que ela acreditava conhecer como a palma da própria mão. O ar quente de uma noite carioca parecia sufocá-la, mas Mariana não chorou, não gritou. Apenas respirou fundo, os olhos fixos no horizonte, enquanto uma decisão silenciosa começava a tomar forma em sua mente, tão afiada quanto uma lâmina. Mariana sempre foi uma mulher de silêncios poderosos. Não era de explosões, nem de escândalos. Desde jovem, aprendera que o controle era sua maior arma. Nascida em uma família de classe média em Niterói, ela havia construído sua vida com esforço e determinação, como quem ergue uma casa tijolo por tijolo. Formada em administração, com um MBA em São Paulo, ela agora ocupava um cargo de gerência em uma multinacional de tecnologia. Era respeitada, admirada e até temida por sua capacidade de resolver problemas complexos com uma calma quase cirúrgica. No trabalho, era a mulher que desarmava crises com um sorriso contido e uma estratégia impecável. Em casa, era a esposa que planejava jantares, viagens e o futuro ao lado de Eduardo, um advogado bem-sucedido, 15 anos mais velho, com cabelos grisalhos que ele exibia com orgulho e um charme que ainda fazia cabeças virarem. Ele sempre dizia que Mariana era sua âncora, sua bússola, e ela acreditava. Até aquela noite. A mensagem no celular não era um acidente. Mariana havia percebido sinais, pequenos detalhes que, isolados, pareciam inofensivos, mas juntos formavam um mosaico de traição. O perfume diferente na camisa social, as reuniões que se estendiam até tarde, as respostas vagas sobre onde ele estava. Ela não era mulher de desconfiar por ciúmes, mas por lógica. E a lógica a levou a desbloquear o celular dele enquanto ele dormia, exausto após um jantar regado a vinho. A mensagem para Clara, um nome que ela nunca ouvira, era apenas a ponta do iceberg. Havia outras, dezenas, centenas talvez. Encontros marcados em hotéis boutique, promessas de escapadas românticas, até uma foto de uma mulher jovem, de cabelos longos e sorriso provocador, posando em um quarto que Mariana não reconhecia. Clara, a amante. Mais jovem, provavelmente com seus 25 anos, com a ousadia de quem ainda não conhece o peso das consequências. Mariana fechou o celular e o deixou exatamente onde estava, como se nada tivesse acontecido. Não confrontaria Eduardo naquela noite, nem na seguinte. Ela sabia que a raiva era uma péssima conselheira. Em vez disso, começou a observar, a coletar, a planejar. Durante o café da manhã, enquanto ele falava sobre um caso importante no escritório, ela sorria, servia o café e mentalmente catalogava cada detalhe. O tom de voz, as pausas, as mentiras disfarçadas de rotina. Eduardo não fazia ideia de que a mulher à sua frente, com seus olhos castanhos serenos e cabelo preso em um coque impecável, estava construindo um tabuleiro onde ele já havia perdido o jogo. Nos dias que se seguiram, Mariana mergulhou em uma investigação silenciosa. Não era uma detetive, mas tinha a mente de uma estrategista. Começou pelas redes sociais. Clara não era difícil de encontrar. Uma influencer de lifestyle, com fotos em praias, restaurantes caros e academias de alto padrão.
Mariana reconheceu o vestido vermelho da foto em uma postagem recente, a legenda cheia de emojis de coração e frases sobre viver o momento. Clara trabalhava como assistente de marketing em uma agência pequena, mas sonhava alto, como deixavam claro suas publicações. Mariana não sentiu raiva dela, não ainda. A raiva era reservada para Eduardo, que aos 53 anos caíra no clichê mais previsível. A crise de meia-idade, a amante jovem, o desejo de se sentir eterno. Mas a raiva, Mariana sabia, era um veneno que só fazia mal a quem o carregava. Ela a transformaria em algo mais útil. No trabalho, Mariana permanecia impecável. Ninguém notava a tempestade que rugia dentro dela. Durante uma reunião com a equipe de marketing, ela sugeriu, quase casualmente, que a empresa contratasse freelancers para um novo projeto de redes sociais. Precisamos de alguém com energia, que entenda o público jovem, disse, com um sorriso que não entregava nada. Quando a agência de Clara foi mencionada como uma possível parceira, Mariana apenas assentiu, como se fosse uma coincidência. Mas não era. Ela já havia pesquisado, ligado os pontos, descoberto que Clara trabalhava em uma das agências que a multinacional considerava para parcerias. A ideia de trazê-la para mais perto não era um capricho. Era uma peça no tabuleiro. Enquanto isso, Eduardo seguia sua rotina, alheio ao fato de que Mariana estava 2 passos à frente. Ele anunciou com entusiasmo forçado que havia sido convidado para um casamento de luxo em Angra dos Reis, um evento organizado por um cliente importante. Você vai adorar, Mari. Vai ser num resort, tudo impecável, e eu sei que você ama um bom evento. Ela sorriu, concordando, mas seus olhos captaram o brilho de excitação que ele tentou esconder. Era o tipo de brilho que ela conhecia bem, o mesmo que ele tinha quando planejaram a lua de mel em Paris, anos atrás. Só que agora não era para ela. Mariana não perguntou nada, apenas anotou mentalmente. O casamento seria o palco perfeito. Semanas antes do evento, Mariana intensificou sua coleta de provas. Acessou extratos bancários conjuntos, algo que Eduardo nunca imaginou que ela faria. E encontrou pagamentos em hotéis, restaurantes e até uma joalheria que ela nunca frequentou. Cada descoberta era como uma facada, mas Mariana não se permitia desmoronar. Em vez disso, guardava tudo, capturas de tela, recibos, até uma gravação de uma ligação que Eduardo fez na varanda, pensando que ela estava dormindo. Clara, você vai estar lá, né? Não posso ir a esse casamento sem você. A voz dele era melíflua, quase patética. Mariana salvou o áudio em uma pasta protegida por senha, com a mesma frieza com que arquivava relatórios no trabalho. Quando a agência de Clara foi oficialmente contratada para o projeto da multinacional, Mariana fez questão de supervisionar a equipe de perto. Clara, sem saber quem ela era, apareceu na primeira reunião com o mesmo sorriso que exibia nas redes sociais, confiante e deslumbrada com a oportunidade. Mariana a observou, notando cada detalhe, o jeito como jogava o cabelo, a risada fácil, a ambição mal disfarçada. Não a odiava. Clara era apenas uma peça no jogo de Eduardo, alguém que talvez nem soubesse da existência de uma esposa. Mas isso não a absolvia. Mariana a tratou com cortesia profissional, delegando tarefas que a manteriam ocupada e visível. Ela queria Clara por perto, onde pudesse controlá-la. O casamento em Angra se aproximava e Mariana começou a planejar sua jogada final. Ela sabia pelas mensagens que Eduardo pretendia levar Clara ao evento, talvez como uma acompanhante disfarçada de colega de trabalho. O que ele não sabia era que Mariana também havia sido convidada, não como esposa, mas como ex-esposa, porque em segredo ela já havia dado entrada nos papéis do divórcio. O advogado, um amigo de confiança, garantiu que tudo estaria pronto antes do evento.
Mariana não queria apenas expor Eduardo, ela queria que ele sentisse o peso de suas escolhas na frente de todos que importavam para ele. Na véspera da viagem, Mariana arrumou sua mala com a precisão de sempre. Escolheu um vestido preto, elegante, com um decote sutil que destacava sua presença sem gritar por atenção. Enquanto dobrava as roupas, pensou em como a vida a havia preparado para aquele momento. Cada desafio que enfrentara, a infância modesta, as noites estudando até o amanhecer, as negociações duras no trabalho, a tornara a mulher que era agora, alguém que não se curvava, mesmo quando o mundo tentava dobrá-la. Ela olhou para o anel de casamento ainda em seu dedo, um hábito que logo abandonaria, e sentiu uma pontada de tristeza, mas também de alívio. O amor que sentira por Eduardo não era mais uma corrente, era apenas uma lembrança. Quando o táxi chegou para levá-los ao heliporto, porque, claro, o casamento exigia uma entrada triunfal, Eduardo estava animado, falando sobre o cliente, o resort, à vista de Angra. Mariana ouvia, sorrindo, como se nada estivesse fora do lugar. Mas dentro dela, o plano estava pronto. Ela sabia exatamente o que faria, quando faria e como faria. O palco estava montado e Mariana Albuquerque não era mulher de errar a deixa. O heliporto era um palco de ostentação, com o ronco dos rotores cortando o ar quente de Angra dos Reis, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e dourado. Mariana observava pela janela do helicóptero, o mar esmeralda esticando-se abaixo como um convite à liberdade que ela ainda não sentia, mas que sabia estar ao seu alcance. Eduardo, ao seu lado, ajustava o relógio de pulso, um gesto que ele fazia quando estava ansioso, e falava sobre o cliente que organizava o casamento, um magnata do setor imobiliário com quem ele queria estreitar laços. É uma oportunidade, Mari. Esse cara move milhões. Se eu jogar certo, posso trazer ele para o escritório. Ela assentiu, o rosto sereno como uma máscara esculpida, enquanto pensava na ironia. Eduardo acreditava estar jogando, mas não fazia ideia de que era apenas uma peça no tabuleiro dela. O vestido preto que Mariana escolhera repousava em sua mala, cuidadosamente dobrado, uma armadura de elegância para o que estava por vir. Ela sabia que Clara estaria lá, provavelmente com o vestido vermelho que Eduardo tanto elogiara nas mensagens. E sabia também que o palco do casamento seria onde todas as máscaras cairiam. Quando o helicóptero pousou no resort, o cenário era de tirar o fôlego. O local, um oásis de luxo encravado entre o mar e a Mata Atlântica, exalava riqueza e exclusividade. Palmeiras balançavam ao vento, lanternas japonesas iluminavam os caminhos de pedra e garçons circulavam com taças de champanhe que brilhavam sob as luzes suaves. Mariana desceu com graça, o salto baixo tocando o chão com firmeza, enquanto Eduardo, já no modo de advogado carismático, cumprimentava conhecidos com apertos de mão e sorrisos largos. Ela o observava, notando como ele parecia à vontade, como se a vida dupla que levava fosse apenas um detalhe administrativo, algo que ele podia gerenciar com a mesma desenvoltura com que fechava contratos. Mas Mariana não era um contrato. Ela era a mulher que ele subestimara, e isso, ela sabia, seria seu maior erro. O check-in no resort foi rápido, e o casal foi levado a uma suíte com vista para o mar. Enquanto Eduardo tomava banho, cantarolando uma música antiga do Tom Jobim, Mariana abriu a mala e pendurou o vestido preto no armário. Por um momento, deixou os dedos deslizarem pelo tecido, sentindo sua textura macia, como se pudesse absorver a força que ela precisava para o que viria. No fundo da mala, escondido em um compartimento interno, estava um pendrive. Nele, todas as provas que ela coletara nas últimas semanas. Mensagens, extratos, fotos, a gravação da ligação de Eduardo com Clara. Era seu seguro, sua arma final, mas ela não pretendia usá-lo de forma óbvia.
Mariana não queria um escândalo vulgar, com gritos e acusações. Ela queria algo mais sofisticado, algo que fizesse Eduardo sentir o peso de suas escolhas sem que ela precisasse elevar a voz. Naquela noite, o resort ofereceu um coquetel de boas-vindas aos convidados do casamento. Mariana vestiu um conjunto leve de linho branco, perfeito para o calor tropical, e prendeu o cabelo em um coque baixo, com algumas mechas soltas que emolduravam o rosto. Eduardo, de camisa social e calça de alfaiataria, parecia um galã maduro de novela, e ela notou como ele se movia pelo salão, cumprimentando pessoas com uma confiança que beirava a arrogância. Mariana, por sua vez, circulava com uma elegância discreta, conversando com outros convidados, muitos dos quais eram figuras conhecidas do meio empresarial carioca. Ela era boa nisso, no jogo social, na arte de ser encantadora sem parecer que tentava. Mas seus olhos estavam sempre atentos, procurando por Clara. E então ela a viu. Clara entrou no salão com o vestido vermelho, exatamente como Mariana imaginara. Era um modelo justo, com um decote ousado, que parecia gritar por atenção. Ela estava sozinha, mas seus olhos buscavam algo, ou alguém, na multidão. Mariana sentiu um aperto no peito, não de ciúmes, mas de uma tristeza profunda por tudo que aquele momento representava. Clara era jovem, talvez ingênua, mas não inocente. Ela sabia que Eduardo era casado. As mensagens que Mariana lera deixavam isso claro. Ainda assim, Mariana não a encarava como a vilã. Clara era apenas o reflexo de uma escolha que Eduardo fizera, um espelho do vazio que ele carregava. Mariana tomou um gole de sua bebida, um gin tônica com uma fatia de limão siciliano, e decidiu se aproximar. Você deve ser a Clara, da agência de marketing, certo? Mariana estendeu a mão, o sorriso tão natural que ninguém poderia imaginar a tempestade por trás dele. Clara, pega de surpresa, hesitou por 1/1000 de segundo antes de apertar a mão dela, sorrindo de volta. Isso sou eu, e você é... A pergunta pairou no ar, e Mariana deixou o momento se estender, como se saboreasse a ironia. Mariana Albuquerque, gerente de projetos na multinacional. Estamos trabalhando juntos no novo campanha, não é? Clara assentiu, claramente aliviada por pensar que se tratava de uma conexão profissional. Elas trocaram algumas palavras sobre o projeto, e Mariana se surpreendeu com a facilidade com que conseguia manter a conversa leve, quase amigável. Clara não fazia ideia de quem ela era. Não ainda. Enquanto conversavam, Mariana notou Eduardo do outro lado do salão, parado com uma taça de uísque na mão, o rosto congelado por um instante ao ver as duas juntas. Era a primeira rachadura na fachada dele, e Mariana sentiu uma pontada de satisfação. Ele se aproximou, o sorriso forçado, e cumprimentou Clara com um aceno educado, como se ela fosse apenas uma conhecida. Mari, você já conheceu a Clara? Ela trabalha com aquele cliente que te falei, da agência. A mentira saiu com facilidade, mas Mariana notou o leve tremor em sua voz, o esforço para manter a compostura. Sim, acabamos de nos conhecer. Parece uma profissional muito talentosa, respondeu Mariana, com um tom que era ao mesmo tempo gentil e cortante, como uma faca embrulhada em veludo. A noite seguiu, e Mariana continuou a observar. Eduardo tentava manter Clara à distância, mas seus olhares se cruzavam com frequência, cheios de uma cumplicidade que ele achava que ninguém notava. Mas Mariana via tudo. Ela via o jeito como Clara ajustava o cabelo quando Eduardo passava por ela, o modo como ele desviava o olhar rapidamente, como se temesse ser pego. Cada gesto era uma confirmação. Uma peça a mais no quebra-cabeça que ela já havia montado. Mas Mariana não agiu naquela noite. Ela sabia que o momento certo viria, e quando chegasse, seria perfeito.
No dia seguinte, o casamento em si aconteceria ao entardecer, em uma cerimônia ao ar livre com vista para o mar. Mariana passou a manhã revisando os últimos detalhes de seu plano. Ela havia contatado o organizador do evento, um homem discreto que ela conhecia de eventos corporativos, e garantiu que uma pequena surpresa fosse incluída na programação da noite. Não era nada extravagante, apenas uma apresentação de slides durante o jantar, algo que o noivo havia pedido para celebrar os convidados especiais. Mariana sugeriu que algumas fotos e mensagens fossem adicionadas para tornar o momento mais pessoal. O organizador, sem suspeitar de nada, concordou. Enquanto isso, Eduardo parecia cada vez mais inquieto. Durante o café da manhã, ele derramou café na camisa e xingou baixo, algo que raramente fazia. Mariana fingiu não notar, comentando sobre o clima perfeito para o casamento e perguntando se ele estava animado para o evento. Claro, claro, ele respondeu, mas seus olhos evitavam os dela. Mariana sabia por quê. Clara estaria lá, provavelmente sentada em uma mesa próxima, e Eduardo estava tentando equilibrar o desejo de estar perto dela com a necessidade de manter as aparências. Era um malabarismo que ele não conseguiria sustentar por muito tempo. Quando a cerimônia começou, Mariana estava deslumbrante no vestido preto. Ele abraçava seu corpo com uma elegância atemporal, e os brincos de pérola que ela escolhera davam um toque de sofisticação clássica. Ela caminhou ao lado de Eduardo, que usava um terno azul marinho feito sob medida, e por um momento pareciam o casal perfeito. Mas Mariana sentia a distância entre eles, não apenas física, mas emocional. Era como se estivessem em mundos diferentes, ele preso em suas mentiras, ela já caminhando em direção à liberdade. A cerimônia foi bela, com votos que fizeram os convidados suspirarem e uma troca de alianças que trouxe lágrimas aos olhos de muitos. Mariana, no entanto, observava tudo com uma calma fria, pensando em como as promessas podiam ser frágeis, como palavras bonitas podiam esconder verdades feias. O jantar foi servido em uma área coberta, decorada com flores tropicais e velas que tremulavam ao vento. Mariana sentou-se ao lado de Eduardo, em uma mesa com outros casais influentes, enquanto Clara, como ela previra, estava a poucas mesas de distância, acompanhada por um colega da agência. O plano de Mariana começava a se desenrolar. Durante o jantar, o mestre de cerimônias anunciou a apresentação de slides, uma homenagem aos convidados que tornaram o dia especial. As luzes diminuíram e um telão começou a exibir fotos. O noivo e a noiva em momentos felizes, amigos rindo, pais emocionados. E então veio a surpresa. Uma foto apareceu no telão. Eduardo e Clara, em um restaurante em Ipanema, ele com a mão sobre a dela, os dois rindo como amantes. O salão ficou em silêncio. O murmúrio dos convidados cessando como se alguém tivesse desligado um interruptor. A imagem seguinte era uma captura de tela de uma mensagem. Te amo, Clara. Você é o que me mantém vivo. A assinatura era de Eduardo. Mariana observou a reação dele pelo canto do olho. Ele estava pálido, a taça de vinho tremendo em sua mão. Clara, a poucos metros, parecia petrificada, o rosto vermelho de vergonha enquanto olhares se voltavam para ela. Mariana se levantou calmamente, como se o momento fosse apenas uma formalidade. Desculpem a interrupção, disse, sua voz clara e firme, ecoando no salão. Mas acho que todos merecem saber a verdade. Ela ergueu o pendrive, pequeno e discreto, como se fosse um troféu. Eduardo, você esqueceu que eu sempre fui boa em encontrar respostas. E Clara, espero que aprenda a escolher melhor suas companhias. Ela não olhou para nenhum dos dois enquanto falava, apenas para a multidão que a encarava com uma mistura de choque e admiração. Então, com a mesma graça com que entrara, ela caminhou para fora do salão, deixando o caos para trás. A brisa do mar a recebeu como uma velha amiga,
Mariana tirou os sapatos e caminhou pela areia, o som das ondas abafando os murmúrios que explodiam no salão. Ela não precisava ver a reação de Eduardo ou de Clara para saber que havia vencido. Não era sobre humilhá-los, mas sobre recuperar sua voz, sua dignidade, sua história. O pendrive, agora guardado em sua bolsa, era apenas uma ferramenta. A verdadeira vitória estava dentro dela, na força que sempre carregara, mesmo quando o mundo tentava apagá-la. A areia sob os pés de Mariana era fria, um contraste com o calor que ainda pulsava em seu peito, como se o ato de expor Eduardo tivesse acendido uma chama que ela não sabia que carregava. O mar sussurrava à sua frente, as ondas lambendo a praia, com uma cadência que parecia acompasá-la, como se a natureza, em sua vasta indiferença, reconhecesse a força de uma mulher que acabara de reivindicar sua história. Ela caminhava devagar, os sapatos pendurados em uma mão, a bolsa na outra, o pendrive ainda seguro dentro dela, como um lembrete do que havia feito. Não era orgulho o que sentia, nem alívio completo. Era algo mais profundo, uma mistura de clareza e exaustão, como se tivesse corrido uma maratona invisível e chegado à linha de chegada sem saber ao certo como. O salão, com seu burburinho de choque e sussurros, ficava para trás, e Mariana não olhou para trás. Ela não precisava. Sabia que o impacto do que fizera reverberaria por muito tempo, não apenas em Eduardo e Clara, mas em todos que testemunharam aquele momento. E isso era suficiente. Enquanto caminhava, o vento trazia o cheiro salgado do mar, misturado com o perfume das flores que decoravam o resort. Mariana parou por um instante, deixando os pés afundarem na areia, e fechou os olhos. Imagens dos últimos meses passaram por sua mente como um filme em câmera lenta. A primeira mensagem que encontrou no celular de Eduardo, o vazio que se formou em seu peito, as noites em que fingiu dormir enquanto planejava cada passo. Ela não era uma mulher vingativa por natureza. Nunca fora. Mas havia algo na traição de Eduardo que exigia mais do que lágrimas ou silêncio. Exigia justiça, não a justiça dos tribunais, mas a justiça de quem se recusa a ser apagada. E Mariana, com sua mente afiada e coração contido, entregara exatamente isso. No salão, o caos que ela deixara para trás ainda se desenrolava. Ela podia imaginar Eduardo, com seu rosto pálido e as mãos trêmulas, tentando explicar o inexplicável. Talvez ele dissesse que as mensagens eram um mal-entendido, que a foto era antiga, que tudo não passava de uma confusão. Mas os olhares dos convidados, a tensão no ar, o silêncio constrangedor, nada disso poderia ser desfeito. Clara, por sua vez, estaria enfrentando seu próprio inferno particular. Uma jovem que apostara na promessa de um homem mais velho, que talvez acreditasse estar vivendo um conto de fadas, agora exposta como cúmplice de uma traição. Mariana não sentia pena dela, mas também não sentia ódio. Clara era um efeito colateral, alguém que escolhera o caminho errado, mas que não era o centro da história. O centro era Eduardo, com sua arrogância disfarçada de charme, e Mariana, que se recusara a ser a vítima de sua narrativa. Quando voltou para a suíte, o silêncio do quarto era quase ensurdecedor. Eduardo não estava lá. Provavelmente ainda lidando com as consequências no salão ou escondido em algum canto do resort, tentando salvar sua reputação. Mariana não se importava. Ela tirou o vestido preto, pendurou-o com cuidado e vestiu uma roupa leve, um caftã de algodão que comprara em uma viagem a Trancoso anos antes. Sentou-se na varanda da suíte, com vista para o mar, e abriu o laptop. Havia trabalho a fazer. Não o trabalho da multinacional, mas o trabalho de reconstruir sua vida. O advogado já havia confirmado que os papéis do divórcio estavam prontos, e ela planejava entregá-los a Eduardo na manhã seguinte, antes de deixar Angra. Não haveria discussões nem negociações. Ela já decidira os termos, e eles eram justos, mas firmes.
Eduardo não teria espaço para manobras. Enquanto digitava um e-mail para o advogado, confirmando os últimos detalhes, Mariana pensou no que viria depois. O apartamento no Leblon era dela, comprado com seu próprio dinheiro antes mesmo de conhecer Eduardo. Ela poderia ficar lá, continuar sua vida no Rio, ou talvez considerar uma mudança. São Paulo, onde fizera o MBA, sempre a atraíra com sua energia frenética, ou quem sabe Florianópolis, com sua promessa de um recomeço mais tranquilo. Mas essas decisões podiam esperar. Por agora, ela precisava apenas de clareza, e a clareza vinha com a certeza de que não voltaria atrás. O amor que sentira por Eduardo, tão real e profundo em outros tempos, agora era apenas uma sombra, algo que ela podia observar de longe, sem deixar que a tocasse. Na manhã seguinte, o resort parecia estranhamente calmo, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido absorvida pelo mar. Mariana tomou café na varanda, sozinha, enquanto observava os primeiros raios de sol refletirem na água. Eduardo apareceu pouco depois, o rosto marcado por olheiras e uma expressão que misturava raiva e desespero. Ele tentou falar, mas Mariana o interrompeu com um gesto calmo da mão. Não precisa explicar, Eduardo. Eu já sei de tudo. Ela puxou os papéis do divórcio de sua bolsa e os colocou sobre a mesa, ao lado da xícara de café. Assine. Não é uma discussão, é uma decisão. Ele abriu a boca, talvez para protestar, mas algo no olhar dela, firme, inabalável, o fez hesitar. Ele pegou os papéis, leu rapidamente e assinou, o silêncio entre eles mais pesado que qualquer palavra. Quando Eduardo saiu da suíte, levando sua mala e o peso de suas escolhas, Mariana sentiu o ar mudar. Era como se o espaço ao seu redor tivesse se expandido, como se ela pudesse finalmente respirar. Ela não chorou, mas deixou que uma única lágrima escorresse, não por ele, mas por ela mesma, pela mulher que fora, pela mulher que estava se tornando. O helicóptero que a levaria de volta ao Rio já estava pronto, e Mariana arrumou suas coisas com a mesma precisão de sempre. No caminho para o heliporto, encontrou Clara, que parecia menor, mais frágil, sem o vestido vermelho ou a confiança de antes. Seus olhos se cruzaram por um instante, e Mariana viu um misto de vergonha e súplica no rosto da jovem. Ela não disse nada, apenas passou por ela, com a cabeça erguida, como se Clara fosse apenas uma brisa passageira. De volta ao Rio, Mariana retomou sua rotina, mas com uma diferença sutil, quase imperceptível para quem não a conhecia de verdade. No trabalho, ela liderava com ainda mais segurança, como se a experiência em Angra tivesse desbloqueado uma nova camada de sua força. Seus colegas notavam algo diferente, um brilho nos olhos, uma postura ainda mais firme, mas ninguém ousava perguntar. Ela começou a frequentar aulas de yoga no arpoador, algo que sempre quisera fazer, mas adiava por falta de tempo. O movimento, o foco na respiração, a conexão com o próprio corpo, tudo isso parecia ajudá-la a ancorar a nova versão de si mesma. Ela também começou a sair mais com amigas, mulheres como ela, que carregavam suas próprias histórias de luta e superação. Em uma dessas noites, em um bar em Ipanema, uma delas, Carolina, levantou a taça de vinho e brindou. As mulheres que não se quebram, mesmo quando o mundo tenta. Mariana sorriu, sentindo o calor do vinho e da amizade, e brindou de volta. Mas a verdadeira transformação de Mariana não estava nos grandes gestos, nem nas mudanças visíveis. Estava nas pequenas decisões, nos momentos de silêncio em que ela se permitia sonhar novamente. Ela começou a planejar uma viagem sozinha, algo que nunca fizera. Talvez para a Itália, onde sempre quisera caminhar pelas ruas de Florença, ou para o Japão, onde a simplicidade da cultura a atraía. Não era uma fuga, mas uma celebração de si mesma, de sua liberdade,
de sua capacidade de recomeçar. Ela também começou a escrever, não um diário, mas reflexões soltas, pensamentos que vinham à noite, quando o silêncio do apartamento parecia amplificar sua voz interior. A dor não define quem somos, escreveu certa noite, mas o que fazemos com ela sim. Meses depois, Mariana foi convidada para um evento corporativo em São Paulo, uma premiação para mulheres líderes no setor de tecnologia. Ela hesitou, mas aceitou, não por vaidade, mas porque sabia que sua história, mesmo que ninguém conhecesse os detalhes, inspirava outras. No evento, ela conheceu Rafael, um arquiteto de 40 anos, com olhos gentis e uma risada que parecia iluminar o ambiente. Ele não era como Eduardo, com seu charme ensaiado e ego inflado. Rafael era genuíno, alguém que ouvia com atenção e falava com uma sinceridade desconcertante. Eles conversaram por horas sobre viagens, livros e até sobre os sonhos que ainda queriam realizar. Mariana não se apaixonou, ainda não estava pronta para isso, mas sentiu algo que havia esquecido. A possibilidade de conexão, de um futuro que não precisava ser solitário. Quando voltou ao Rio, Mariana caminhou até a praia do Leblon como fazia quase todos os dias agora. O sol estava se pondo e o céu parecia uma pintura com tons de rosa e roxo que se misturavam ao azul do mar. Ela tirou os sapatos como fizera em Angra e deixou a água tocar seus pés. Não havia mais Eduardo, nem Clara, nem o peso de uma vida que não era mais dela. Havia apenas Mariana, com sua força silenciosa, sua inteligência afiada e um coração que, mesmo machucado, ainda sabia pulsar. Ela respirou fundo, sentindo o sal no ar, e sorriu. Não precisava de vingança, nem de validação. Ela precisava apenas de si mesma. E isso, ela descobrira, era mais do que suficiente. O crepúsculo no Leblon parecia sussurrar promessas que Mariana, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pronta para ouvir. A água fria do mar acariciava seus pés, e o horizonte, com suas cores quentes se dissolvendo na escuridão, parecia um espelho da transformação que ela vivia. Não era apenas a ausência de Eduardo que a fazia sentir-se leve. Era a presença de si mesma, inteira, sem as amarras de um passado que não mais a definia. Mariana caminhou lentamente pela praia, o vento brincando com os fios soltos de seu cabelo, e pensou no quanto havia mudado desde aquela noite em que descobrira a traição. A mulher que segurara o celular de Eduardo com mãos firmes, mas um coração em pedaços, não era a mesma que agora olhava para o mar com um sorriso sereno. Ela havia atravessado o fogo, não para se vingar, mas para se encontrar. E ao fazê-lo, descobrira que a verdadeira vitória não estava em derrotar o outro, mas em se tornar imune às suas mentiras. De volta ao apartamento, Mariana acendeu uma vela perfumada, um hábito que adotara recentemente, e preparou um chá de camomila. O silêncio do lar, que antes parecia pesado, agora era reconfortante, como um abraço que ela dava a si mesma. Sentou-se no sofá com o laptop sobre os joelhos e começou a revisar os e-mails do trabalho. A multinacional estava em plena expansão, e ela fora convidada a liderar um novo projeto internacional, com viagens frequentes para Londres e Nova York. A proposta era tentadora, não apenas pelo desafio profissional, mas pela chance de respirar novos ares, de se reinventar em cenários que não carregassem as marcas de sua antiga vida. Ela respondeu ao e-mail com uma aceitação provisória, pedindo mais detalhes, mas já sentia a excitação de um novo capítulo se formando. Não era uma fuga. Mariana não fugia mais. Era uma escolha, deliberada e consciente, de construir algo novo. Nos dias que se seguiram, ela mergulhou de cabeça no trabalho, mas com uma leveza que antes não existia. As reuniões, antes um exercício de precisão e controle, agora eram também momentos de inspiração.
Ela incentivava sua equipe a pensar fora da caixa, a ousar, a trazer ideias que desafiassem o status quo. Seus colegas percebiam a mudança, embora poucos ousassem comentar. Uma delas, Fernanda, uma analista jovem e perspicaz, puxou Mariana de lado após uma reunião e disse com um sorriso tímido: "Você tá diferente, Mari. Não sei explicar, mas é como se tivesse mais luz." Mariana riu, um som genuíno que surpreendeu até a si mesma, e respondeu: "Talvez eu só tenha aprendido a deixar a luz entrar." Fernanda não perguntou mais, mas o comentário ficou com Mariana, como uma semente plantada em solo fértil. Fora do trabalho, Mariana continuava a explorar as pequenas liberdades que agora se permitia. As aulas de yoga no arpoador tornaram-se um ritual sagrado, um momento para se reconectar com o corpo e a mente. Ela também começou a cozinhar mais, experimentando receitas que encontrava em blogs ou que suas amigas compartilhavam. Em uma noite, enquanto preparava um risoto de limão siciliano, pensou em como a vida, como uma boa receita, exigia paciência e equilíbrio. Cada ingrediente, a dor, a raiva, a superação, tinha seu lugar, mas era o cuidado com que éramos misturados que fazia a diferença. Ela serviu o prato em um jantar com Carolina e outras amigas, e a conversa fluiu entre risadas, histórias de viagens e confissões sobre sonhos antigos. Pela primeira vez em anos, Mariana sentiu que pertencia a si mesma, não a um papel, esposa, gerente, vítima, mas à mulher que sempre fora, agora livre para ser. O encontro com Rafael, o arquiteto de São Paulo, permaneceu em sua mente, não como uma obsessão, mas como uma possibilidade. Ele enviara uma mensagem alguns dias após o evento, um texto simples, perguntando se ela gostaria de tomar um café na próxima vez que estivesse em São Paulo. Mariana respondeu com cortesia, mas sem pressa, dizendo que avisaria quando voltasse à cidade. Não era desconfiança, mas cautela. Ela queria saborear a liberdade antes de se permitir qualquer nova conexão. Ainda assim, pensava nele às vezes, no jeito como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus projetos, na forma como ele parecia genuinamente interessado no que ela dizia. Era diferente de Eduardo, cujo interesse sempre parecia condicional, um meio para um fim. Rafael, pelo menos até agora, parecia ser apenas ele mesmo. Enquanto isso, as notícias sobre Eduardo chegavam a Mariana de forma indireta, como ecos de uma vida que não mais a pertencia. Ela soube, por uma amiga em comum, que ele tentara salvar sua reputação após o escândalo em Angra, mas o dano estava feito. Clientes importantes se afastaram, e sua carreira, tão cuidadosamente construída, começava a mostrar rachaduras. Clara, por sua vez, deixara a agência de marketing e, segundo as redes sociais, mudara-se para Florianópolis, talvez em busca de um recomeço. Mariana não sentia satisfação com essas notícias, mas também não sentia culpa. Cada um colhia o que plantava, e ela havia apenas mostrado a verdade. O resto era consequência. Uma tarde, enquanto caminhava pelo calçadão de Copacabana, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Diana, uma prima distante que vivia em Salvador e com quem ela não falava há anos. Ana estava de passagem pelo Rio e queria encontrá-la. Curiosa, Mariana aceitou, e as duas se encontraram em um café na Avenida Atlântica. Ana, uma mulher de 45 anos com cabelos cacheados e um sorriso caloroso, parecia carregar a energia vibrante da Bahia. Durante o café, ela contou que também passara por um divórcio anos antes e que a experiência a ensinara a valorizar a própria companhia. Você já percebeu, Mari, que a gente passa a vida tentando agradar os outros e esquece de se agradar? Disse Ana, enquanto mexia o café com uma colher. Mariana assentiu, sentindo uma conexão instantânea. Elas falaram por horas sobre família, escolhas e o peso de carregar expectativas alheias,
Quando se despediram, Ana deixou um convite. Venha me visitar em Salvador. A Bahia tem um jeito de curar a alma. Mariana prometeu pensar, e ao voltar para casa, sentiu que a ideia de uma viagem ao Nordeste poderia ser mais do que uma visita. Poderia ser um reencontro com raízes que ela havia deixado adormecer. A proposta de trabalho internacional ganhou forma nas semanas seguintes. Mariana aceitou oficialmente o cargo, que incluía uma temporada de 6 meses em Londres, com idas e vindas ao Brasil. A ideia de morar em outra cidade, mesmo que temporariamente, a enchia de uma excitação que ela não sentia desde os tempos de faculdade. Ela começou a planejar a mudança com o mesmo cuidado que aplicava a tudo. Pesquisou bairros em Londres, fez listas de documentos e até começou a estudar inglês com mais dedicação, embora já fosse fluente. Mas mais do que a logística, o que a motivava era a possibilidade de se ver em um novo contexto, de se desafiar, de provar a si mesma que podia começar de novo, quantas vezes quisesse. Uma noite, enquanto organizava seus pertences para a mudança, Mariana encontrou uma caixa no fundo do armário. Era uma coleção de fotos antigas, de antes do casamento, quando ela ainda era uma jovem cheia de sonhos, viajando com amigos, rindo em praias e festas. Em uma das fotos, ela estava em Paraty, com um chapéu de palha e um sorriso tão aberto que parecia iluminar o mundo. Ela segurou a foto por um longo tempo, sentindo uma mistura de nostalgia e gratidão. Aquela Mariana ainda existia, escondida sob camadas de responsabilidade e expectativas, mas agora estava voltando à tona, mais forte, mais sábia. Ela guardou a foto em sua agenda como patas de lembrança e decidiu que era hora de seguir em frente. A mudança para Londres aconteceu alguns meses depois, e Mariana mergulhou na cidade com uma curiosidade quase infantil. Caminhava pelas ruas de Notting Hill, encantada com as cores vibrantes das casas, e passava horas em cafés, observando as pessoas e absorvendo o ritmo da cidade. No trabalho, ela liderava com a mesma precisão de sempre, mas com uma nova leveza, como se o peso do passado tivesse ficado no Brasil. Seus colegas britânicos a admiravam, não apenas pela competência, mas pela forma como ela parecia estar sempre um passo à frente, sem nunca perder a calma. "You're a bit of a mystery, Mariana", disse um deles rindo durante um jantar de equipe. Ela apenas sorriu, sabendo que o mistério era apenas a força de quem aprendera a renascer. Rafael reapareceu em sua vida de forma inesperada, durante uma conferência em Londres. Ele estava lá a trabalho, projetando um novo espaço cultural, e a encontrou em um evento de networking. "Você disse que me avisaria sobre aquele café", ele brincou, com aquele sorriso gentil que a desarmava. Eles marcaram o café para o dia seguinte e a conversa fluiu como se nunca tivesse parado. Rafael falou sobre seus projetos, sobre sua paixão por criar espaços que contassem histórias, e Mariana se pegou falando sobre seus próprios sonhos, algo que raramente fazia. Não era amor, ainda não, mas era o começo de algo real, algo que ela poderia escolher, não precisar. Quando voltou ao Rio para uma visita, Mariana caminhou novamente pela praia do Leblon. O mar estava calmo, o céu limpo, e ela sentiu uma paz que não sabia que era possível. Ela pensou em tudo o que passara, a traição, a vingança, a reconstrução, e percebeu que cada passo a trouxera até ali, até aquele momento de plenitude. Ela não era mais a mulher de antes, nem queria ser. Era Mariana, inteira, livre e suficiente. E enquanto o sol se punha, ela soube que o futuro, qualquer que fosse, seria dela. O sol se punha no Leblon, e Mariana permanecia ali, com os pés na areia, deixando o mar apagar as últimas marcas de um passado que não mais aprendia. A brisa carregava o sal e a promessa de um futuro que ela agora moldava com as próprias mãos. Cada onda que quebrava parecia levar um pedaço da antiga Mariana,
a esposa dedicada, a mulher que acreditava que o amor era suficiente para sustentar um casamento e trazia em seu lugar uma versão mais plena, mais inteira. Ela não era mais apenas a soma de suas dores ou vitórias. Era uma mulher que aprendera a dançar com os próprios silêncios, a encontrar força onde outros viam fraqueza. Enquanto caminhava de volta para casa, com o céu agora salpicado de estrelas, Mariana sentiu uma certeza que não experimentava há anos. O futuro não era uma ameaça, mas um convite, e ela estava pronta para aceitá-lo. De volta ao apartamento, o aroma da vela perfumada ainda pairava no ar, misturado com o cheiro do chá de camomila que esfriava na mesa. Mariana sentou-se no sofá, abriu o laptop e começou a revisar os detalhes da sua mudança para Londres. A temporada de 6 meses estava próxima e ela queria garantir que tudo estivesse em ordem. Havia alugado um pequeno apartamento em Camden, um bairro vibrante que parecia combinar com sua nova energia. As fotos do lugar, com janelas amplas e uma varanda cheia de plantas, a faziam sorrir. Era um espaço só dela, um reflexo de sua independência. Enquanto organizava os documentos, pensou em como cada decisão, da mudança ao novo projeto na multinacional, era um passo em direção a uma vida que ela escolhia, não que lhe era imposta. Era uma sensação poderosa, quase vertiginosa, como pular de um penhasco sabendo que podia voar. Os dias que antecederam a viagem foram uma mistura de despedidas e preparações. Mariana encontrou suas amigas em um restaurante em Botafogo, um lugar com vista para o Pão de Açúcar, onde o vinho e as risadas fluíam com a mesma facilidade. Carolina, sempre a mais direta do grupo, levantou a taça e disse: "Mari, você está brilhando. Sério, parece que tiraram um peso de você." As outras concordaram e Mariana sentiu o calor da amizade como um bálsamo. Ela não contou toda a história de Angra, não precisava. Suas amigas sabiam o suficiente para entender que ela havia enfrentado uma tempestade e saído mais forte. O brinde daquela noite foi não apenas a ela, mas a todas as mulheres que, como elas, haviam aprendido a se reerguer, mesmo quando o chão parecia desabar. No trabalho, Mariana finalizou os últimos projetos antes da mudança com sua eficiência característica. Sua equipe a surpreendeu com uma despedida improvisada, com bolo, café e um cartão assinado por todos. Fernanda, a jovem analista, entregou o cartão com um sorriso tímido e disse: "Você vai fazer falta, Mari, mas sei que vai arrasar em Londres." Mariana agradeceu comovida, mas sem deixar que a emoção a dominasse. Ela sabia que não era uma despedida definitiva. Voltaria ao Brasil com frequência, mas ainda assim o momento tinha um peso simbólico. Era o fechamento de um ciclo, o fim de uma Mariana que pertencia ao Rio, ao casamento, à vida que Eduardo tentara definir para ela. Agora, ela escrevia sua própria história. A viagem para Londres foi tranquila, mas cheia de significados. Enquanto o avião cruzava o Atlântico, Mariana olhou pela janela, vendo as nuvens tingidas de laranja pelo amanhecer. Ela pensou em Ana, sua prima de Salvador, e no convite para visitar a Bahia. Talvez, depois de Londres, ela fizesse isso. A ideia de caminhar pelas ruas de paralelepípedos do Pelourinho, de sentir a energia pulsante da cidade, a atraía. Mas por enquanto Londres era o destino, e ela estava determinada a aproveitar cada momento. Quando desembarcou em Heathrow, o ar frio de outono a envolveu, e ela respirou fundo, sentindo-se viva, renovada, pronta. O apartamento em Camden era ainda mais encantador do que nas fotos. As paredes brancas, os móveis simples, as plantas na varanda, tudo parecia feito para ela. Mariana passou os primeiros dias explorando o bairro, caminhando pelo mercado de rua, onde o cheiro de comida indiana se misturava com o som de músicos de rua. Ela comprou um buquê de flores frescas e um caderno novo,
onde começou a anotar ideias, não apenas para o trabalho, mas para a vida. Quero aprender a pintar, escreveu em uma página. Quero correr uma meia maratona. Quero conhecer o mundo, mas acima de tudo, quero conhecer a mim mesma. Cada palavra era uma promessa, não a alguém, mas a si mesma. No trabalho, Mariana rapidamente se estabeleceu como uma líder indispensável. O projeto internacional exigia negociações complexas com equipes de diferentes países, e ela navegava por elas com uma mistura de firmeza e empatia que conquistava até os mais céticos. Seus colegas britânicos, inicialmente curiosos sobre a brasileira que parecia saber tudo antes de todo mundo, logo passaram a respeitá-la profundamente. Em um jantar com a equipe, um gerente sênior, Richard, levantou um brinde. To Mariana, who makes the impossible look easy. Ela sorriu, agradecendo com um aceno, mas por dentro pensava em como o impossível só parecia fácil, porque ela havia aprendido a carregar o peso do possível. Fora do trabalho, Londres oferecia um universo de possibilidades. Mariana visitava museus aos finais de semana, perdia-se nas livrarias de Charing Cross e descobria pequenos cafés onde escrevia suas reflexões. Em uma dessas tardes, enquanto tomava um chá em um café perto do Tâmisa, recebeu uma mensagem de Rafael. Ele estava em Londres novamente para uma reunião com investidores e sugeriu um jantar. Mariana hesitou por um momento, mas aceitou. Não porque precisava de companhia, mas porque queria. O jantar foi em um restaurante italiano em Soho, com luzes suaves e um cardápio que parecia uma carta de amor à simplicidade. Rafael, como sempre, era uma presença tranquila, alguém que não exigia nada, mas oferecia muito. Eles falaram sobre a vida em Londres, sobre os desafios de se adaptar a uma nova cidade e sobre os sonhos que ainda carregavam. Você já pensou em morar fora do Brasil de vez? Ele perguntou com curiosidade genuína. Mariana riu, balançando a cabeça. Não sei se de vez, mas agora? Agora eu quero viver tudo o que puder. A conexão com Rafael crescia lentamente, como uma planta que precisa de tempo para enraizar. Eles se viam com frequência, sempre que ele estava em Londres, mas Mariana mantinha o ritmo sob controle. Não era medo, mas clareza. Ela queria que qualquer relação fosse uma escolha, não uma necessidade. Rafael parecia entender isso, nunca pressionando, sempre deixando espaço para ela ser quem era. Em uma de suas conversas, ele contou sobre um projeto que estava desenvolvendo, um centro cultural no Brasil, inspirado nas cores e na energia do Nordeste. Você já foi a Salvador? Ele perguntou. Mariana sorriu, pensando no convite de Ana. Ainda não, mas está nos planos. Ele ergueu uma sobrancelha, brincalhão. Quem sabe a gente não vai junto um dia? Ela não respondeu, mas o sorriso que deu foi resposta suficiente. Enquanto isso, as notícias do Brasil chegavam esporadicamente. Carolina contou que Eduardo estava tentando se reinventar, mas sua reputação ainda sofria com o eco do escândalo. Clara, aparentemente, havia desistido das redes sociais e ninguém sabia ao certo o que ela estava fazendo. Mariana ouvia essas atualizações com uma indiferença tranquila. Eles não eram mais parte de sua história, exceto como um capítulo que a ensinara a ser mais forte. Ela não guardava rancor, mas também não esquecia. Cada lição, cada dor, havia sido transformada em alicerce para a mulher que ela era agora. Um dia, enquanto caminhava pelo Regent's Park, Mariana recebeu um e-mail inesperado. Era de uma editora brasileira que soubera de suas reflexões escritas, algumas das quais ela compartilhara com Carolina, que, sem que ela soubesse, as mostrara a uma amiga editora. O e-mail propunha que Mariana transformasse suas anotações em um livro, uma coletânea de ensaios sobre resiliência, superação e o poder de se reinventar. A ideia a pegou de surpresa, mas também a emocionou. Ela nunca pensara em publicar,
mas a possibilidade de transformar sua jornada em algo que pudesse inspirar outras mulheres era tentadora. Ela respondeu, pedindo mais detalhes, e passou o resto do dia pensando no que poderia escrever. Não seria uma história de vingança, mas de renascimento. Não seria sobre Eduardo ou Clara, mas sobre ela, sobre a mulher que aprendera a ser sua própria luz. Quando o inverno chegou a Londres, Mariana já estava completamente adaptada. Ela decorara o apartamento com toques pessoais, um quadro comprado em Portobello Road, uma planta que batizara de esperança, e sua vida parecia um mosaico de novas experiências. Em uma noite fria, enquanto tomava um chocolate quente e olhava pela janela, pensou em tudo o que conquistara. Não era sobre o que perdera, mas sobre o que ganhara. A liberdade de ser quem quisesse, onde quisesse, com quem quisesse. E enquanto a neve começava a cair lá fora, Mariana soube que o caminho à frente seria tão desafiador quanto belo. Ela estava pronta para ele. A neve caía suavemente sobre Londres, cobrindo as ruas de Camden com um véu branco que parecia silenciar o mundo. Mariana observava da varanda de seu apartamento uma xícara de chocolate quente aquecendo suas mãos, enquanto o frio do inverno inglês se infiltrava pelas frestas da janela. Era uma sensação estranha, quase mágica, estar tão longe do calor do Rio de Janeiro, do mar que outrora fora seu refúgio, e ainda assim sentir-se em casa. Não era o lugar que a fazia sentir-se ancorada, mas a mulher que ela se tornara. Cada floco de neve que caía parecia carregar uma memória antiga, dissolvendo-se ao tocar o chão, como se o passado, com suas dores e promessas quebradas, não tivesse mais peso. Mariana respirava fundo, o vapor de sua respiração misturando-se ao ar gelado, e pensava no caminho que a trouxera até ali. Não era apenas a distância física entre o Brasil e Londres, mas a jornada interior, a reconstrução de uma alma que aprendera a se levantar, mesmo quando o chão parecia desmoronar. Os meses em Londres haviam sido uma revelação. O trabalho, com suas reuniões intensas e negociações globais, era desafiador, mas também libertador. Mariana liderava com uma confiança que não era nova, mas agora parecia mais pura, livre das sombras de um casamento que a fizera duvidar de si mesma. Seus colegas a admiravam, não apenas pela competência, mas pela forma como ela transformava cada obstáculo em oportunidade, com uma calma que parecia desafiar as leis da pressão. "Você é como um farol, Mariana", disse uma colega, Emma, durante um café no intervalo de uma conferência. "Não importa o quão escura a tempestade, você sempre encontra o caminho." Mariana sorriu, agradecendo com um aceno, mas por dentro refletiu sobre a metáfora. Um farol não escolhe as tempestades que enfrenta. Ele apenas brilha, firme, inabalável. E era assim que ela queria viver agora, não como alguém que foge das tormentas, mas como alguém que as atravessa, iluminando seu próprio caminho. Fora do trabalho, Londres continuava a surpreendê-la. Ela se apaixonara pela cidade, não pelo glamour dos cartões postais, mas pelos detalhes que a tornavam viva. O som dos sinos de uma igreja em Bloomsbury, o cheiro de pão fresco em uma padaria em Covent Garden, o riso de crianças brincando no Hyde Park. Mariana caminhava por essas ruas com uma curiosidade que lembrava sua juventude, quando o mundo parecia um livro aberto, cheio de histórias a serem descobertas. Ela começou a pintar, algo que anotara em seu caderno como um sonho a realizar. As aulas eram em um estúdio pequeno em Shoreditch, onde uma professora excêntrica, com cabelos tingidos de roxo, a incentivava a deixar a tela respirar. Mariana não era uma artista nata, mas encontrava nas pinceladas uma forma de expressar o que as palavras nem sempre capturavam. Seus quadros, cheios de cores vibrantes e formas abstratas, eram um reflexo de sua alma. Caóticos, mas belos, cheios de movimento e vida. A proposta da editora brasileira tornou-se uma realidade palpável.
Mariana aceitara transformar suas reflexões em um livro, e às noites, quando o silêncio de Camden era interrompido apenas pelo som distante de um ônibus ou pela risada de vizinhos, tornaram-se seu momento de escrita. Ela escrevia com honestidade, sem floreios, mas com uma profundidade que surpreendia até a si mesma. Não era uma autobiografia, mas uma coletânea de pensamentos sobre resiliência, sobre a arte de se reconstruir, sobre o poder de escolher a própria história. A dor é um professor cruel, escreveu em uma página, mas suas lições são eternas. Ela não nos define, mas nos molda, se permitirmos. Cada palavra era um passo em direção à cura, um lembrete de que a mulher que escrevera aquelas linhas não era mais a mesma que se sentara na varanda do Leblon com o celular de Eduardo nas mãos, sentindo o mundo desabar. Rafael continuava presente, uma constante gentil em sua vida. Ele visitava Londres com frequência, e os encontros deles, jantares em restaurantes pequenos, passeios pelo Tâmisa, conversas em cafés aquecidos, eram momentos de leveza. Ele não pedia nada, não exigia promessas, e isso era o que Mariana mais valorizava. Em uma dessas noites, enquanto caminhavam pelo South Bank, com as luzes da cidade refletindo no rio, Rafael segurou a mão dela, um gesto simples, mas cheio de intenção. "Você já pensou em voltar para o Brasil de vez?" Ele perguntou, o tom leve, mas os olhos sérios. Mariana olhou para o rio, pensando na pergunta. "Talvez", respondeu após uma pausa. "Mas agora eu gosto de estar aqui. Gosto de quem eu sou aqui." Ele sorriu, apertando a mão dela com suavidade. "Então acho que vou ter que vir te visitar mais vezes." Ela riu e pela primeira vez em muito tempo sentiu que o amor, ou a possibilidade dele, não era uma ameaça, mas uma escolha. A ideia de visitar Salvador, sugerida por Ana, tornou-se realidade no inverno seguinte. Mariana aproveitou uma pausa no trabalho para viajar ao Brasil, não ao Rio, mas à Bahia, onde o calor e a energia da cidade a receberam como um abraço. Ana a levou para caminhar pelo Pelourinho, onde as cores das casas coloniais pareciam dançar sob o sol, e para experimentar acarajé em uma barraca à beira-mar. "A Bahia tem um jeito de te lembrar quem você é", disse Ana, enquanto comiam, o som das ondas misturando-se ao batuque de um grupo de percussionistas ao longe. Mariana assentiu, sentindo a verdade daquelas palavras. Em Salvador, ela se reconectou com algo que havia esquecido, a alegria espontânea, a força de uma cultura que celebrava a vida, mesmo diante das adversidades. Ela dançou na rua, riu com Ana até a barriga doer, e sentiu pela primeira vez que o peso do passado não a seguia mais. De volta a Londres, Mariana continuou a escrever. O livro estava quase pronto, e a editora a pressionava para um título. Ela escolheu Tempestades e Faróis, uma referência à metáfora que Emma, sua colega, havia usado. O título parecia capturar tudo o que ela queria dizer, que as tempestades da vida não eram o fim, mas o começo de algo novo, desde que houvesse um farol interno para guiar o caminho. Quando o manuscrito foi finalizado, Mariana sentiu uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Publicar significava expor uma parte de si mesma, mas também significava oferecer algo ao mundo, uma história que poderia inspirar outras mulheres a encontrarem sua própria luz. O lançamento do livro aconteceu meses depois, em uma livraria no Rio, durante uma visita de Mariana ao Brasil. O evento foi pequeno, mas cheio de significado. Amigas como Carolina e Fernanda estavam lá, junto com Ana, que viajara de Salvador para prestigiar. Rafael também apareceu com um buquê de girassóis que fez Mariana rir, lembrando-a do sol do Brasil. Ela falou brevemente com a voz firme, mas cheia de emoção, sobre o que a inspirara a escrever. "Este livro não é sobre o que nos acontece",
disse, olhando para a pequena multidão. É sobre o que fazemos com o que nos acontece. É sobre escolher ser maior que a dor. O aplauso que veio em seguida foi caloroso, mas o que ficou com ela foi o olhar de Carolina, que sussurrou ao abraçá-la. Você é incrível, Mari. A vida em Londres continuou, mas agora com uma nova camada de propósito. Mariana começou a dar palestras em eventos corporativos, compartilhando sua experiência como líder e, de forma velada, sua jornada de superação. Ela falava sobre resiliência, sobre a importância de se manter firme, mas também de se permitir sonhar. Suas palavras ressoavam com mulheres de todas as idades que viam nela não apenas uma profissional bem-sucedida, mas uma mulher que transformara a dor em força. Em uma dessas palestras, uma jovem se aproximou no final, com os olhos marejados, e disse: "Seu livro me fez acreditar que eu posso recomeçar. Obrigada." Mariana segurou a mão dela, sem saber o que dizer, mas sentindo o impacto de suas palavras ecoarem em seu próprio coração. Rafael tornou-se uma presença mais constante e, aos poucos, Mariana permitiu que ele entrasse em sua vida. Não era o amor avassalador dos romances, mas algo mais sólido, construído sobre respeito, confiança e escolha mútua. Eles viajaram juntos para a Itália, onde caminharam pelas ruas de Florença como Mariana sempre sonhara. Em uma noite, sob as luzes de uma tratoria, ele disse com uma simplicidade desarmante: "Você me faz querer ser melhor, Mari." Ela sorriu, tocada, mas também segura de que não precisava de ninguém para ser completa. Rafael era um companheiro, não uma necessidade. E isso fazia toda a diferença. Quando voltou ao Rio para o carnaval, Mariana sentiu a cidade com novos olhos. O calor, o som dos tambores, a energia pulsante das ruas, tudo parecia um reflexo de sua própria vitalidade. Ela dançou no bloco de rua com Carolina e Ana, riu, como não fazia desde a juventude, e sentiu o peso do passado dissolver-se na multidão. Em um momento, enquanto o sol se punha e a música ecoava, ela olhou para o céu e pensou em tudo o que vivera. A traição de Eduardo, a exposição em Angra, a reconstrução em Londres, cada passo a trouxera até ali, até aquele momento de pura liberdade. Ela não precisava de vingança, nem de validação. Ela precisava apenas de si mesma, e isso era tudo. Na última noite no Rio, Mariana caminhou até a praia do Leblon, como fizera tantas vezes antes. O mar estava calmo, o céu claro, e ela deixou os pés tocarem a água, sentindo o frio contra a pele. Ela pensou na mulher que fora, na mulher que era agora, e sorriu. Algumas tempestades não vêm para destruir você, pensou. Vêm para limpar o caminho. E, enquanto o sol desaparecia no horizonte, Mariana soube que seu caminho, agora claro, era só o começo. Ei, pessoal! Acabei de compartilhar a história de Mariana, uma jornada emocionante de superação, força e empoderamento. O que acharam? Ficaram tão tocados quanto eu, com a forma como ela transformou a dor em um novo começo? Deixem seus comentários abaixo e contem de onde estão acompanhando essa história incrível. Rio, São Paulo, Londres, Salvador ou algum outro cantinho do mundo? Quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo.